Olá, meu nome é Everton Guan. Seja bem-vindo. UI e UX são conceitos muito importantes. UI, ou User Interface, se refere à parte visual de um aplicativo ou site, como, por exemplo, os botões, textos, ícones, as cores e por aí vai. E UX, ou User Experience, se refere à parte de experiência do usuário, como a usabilidade, a acessibilidade, entre outras coisas. Mas às vezes a gente pode ficar preso em criar botões, caixas de texto, elementos bonitos e onde que a gente vai colocar eles. E esquece de outras coisas que também são muito importantes quando a gente está desenvolvendo um aplicativo ou um site. Então, como que a gente pode melhorar a experiência e a aparência como um todo, trazendo algo muito melhor para as pessoas que estão acessando? Bem, para isso, a gente pode pensar nas lojas. Quando você pensa numa loja mais popular, o que vem à mente? Talvez preços mais baixos, muitas pessoas aglomeradas, corredores mais estreitos, prateleiras cheias de produtos e promoções em todo lugar. Mas quando você pensa numa loja de alto padrão, e agora, o que vem à mente? Talvez preços mais elevados, um atendimento mais personalizado, corredores maiores e também menos pessoas. Então, você notou? As duas são lojas. As duas têm produtos, as duas têm atendimento, as duas têm um caixa, mas existe aí diferenças grandes que nós podemos resumir com duas palavras: look e feel. É uma expressão em inglês que significa literalmente aparência e sensação. E ela é usada, por assim dizer, para descrever o pacote completo, né? É a experiência como um todo daquele serviço, daquela loja, né? O que está sendo oferecido ali. Então, por exemplo, né? Nessa ilustração, os dois comércios ali são lojas, mas elas têm propostas diferentes, né? Elas têm elementos parecidos, tem os produtos, tem um atendimento, mas tem propostas diferentes, né? E isso fica evidente na maneira como as coisas são apresentadas. Então, isso é bem interessante, né? E quando a gente traz isso para os nossos projetos, sites, aplicativos, a gente pode aplicar esses conceitos também. É a gente não pensar apenas em fazer um botão e ver onde que a gente vai colocar ele, né? Mas sim, como um todo, o que aquele botão vai ajudar a pessoa a fazer e o que aquele botão tem a ver com o projeto inteiro. Nós podemos nos perguntar como que está o look and feel dos meus projetos, né? A aparência e a sensação deles. Qual é a mensagem que eles transmitem? É interessante a gente pensar nisso. E aqui nós vamos ver duas dicas que vão nos ajudar a levar os nossos projetos para o próximo nível. Dica número 1. Pense em quem vai usar. Um aplicativo ou site não é só um monte de código. É uma ferramenta que vai ajudar as pessoas para alguma coisa. É algo que elas podem gostar e que pode fazer parte do dia a dia delas. Então, podemos pensar qual seria o melhor lugar para posicionar botões, caixas de texto e para mostrar mensagens para os nossos usuários. E nós podemos organizar as coisas de uma maneira que quem está acessando já sabe exatamente aquilo que ela pode fazer. Ou seja, é a gente se colocando no lugar da pessoa que está acessando e ver qual é o melhor lugar, qual é a melhor maneira de fazer aquilo para que seja intuitivo, para que seja fácil de usar. E a dica número 2 é: combine o estilo. Nós podemos pensar no objetivo do nosso projeto, quem que vai usar ele e para que ele serve. E a partir disso, a gente pode adaptar os nossos botões, os textos, as cores, a fonte que é apresentada, né? As animações, para que tudo isso combine com o objetivo daquele aplicativo ou daquele site. Assim como naquele exemplo das lojas. Cada uma das lojas tem um objetivo, tem um público, tem um motivo daquela loja existir. Todos os elementos daquela loja estão adaptados para esse objetivo, para esse estilo, para essas pessoas. Então, olha que interessante a gente pensar nisso. Mas olhando assim, parece que é uma coisa complexa, complicada, é muito difícil. Mas só para dar um exemplo de como não é difícil aplicar esses pontos, eu estou desenvolvendo um projeto web
que se chama Notice. E eu apliquei nele conceitos como esses aqui. E eu vou acessar ele aqui para mostrar algumas ideias que eu tive que me ajudaram a melhorar ele. Então, eu vou acessar o endereço notice.vercel.app e pronto, ele já abriu aqui. Então, a gente percebe aqui que, em primeiro lugar, né, qual é o objetivo dele, né, que é uma das dicas que eu trouxe. Qual é o objetivo? Bem, ele é um aplicativo de anotações. Mas que tipo de anotações? Bem, ele é voltado para anotações de tarefas, de lembretes, de coisas a serem feitas. Então, a partir disso, eu adaptei a interface dele para transmitir essa ideia. Por exemplo, eu usei aqui a cor laranja, porque ela transmite essa ideia, né, de ação, de criatividade, de energia. Então, por isso que eu escolhi aqui esse tom alaranjado. Outra coisa também são as mensagens que eu coloquei nele. Por exemplo, quando a pessoa abre pela primeira vez, o que aparece? Aparecem algumas mensagens que a gente pode ver aqui. A data do dia, né, com um olá, né, recepcionando a pessoa. Aí aqui tem, quando não tem nenhuma tarefa ainda armazenada, tem essa mensagem. Você ainda não tem anotações. Adicione sua próxima tarefa. Então, já que ele é um aplicativo de tarefas, de anotações, eu adaptei as mensagens dele para esse objetivo. Em seguida, tem uma outra mensagem. Qual o próximo passo? E embaixo, sua próxima tarefa ou lembrete. Então, olha só, são coisas bem simples. Mas, pensando no objetivo dessa aplicação, eu coloquei essas mensagens que são personalizadas especialmente para ele, para transmitir essa ideia de produtividade. Você ir ali, né, digita a tarefa, depois vai lá, conclui a tarefa. Então, é nesse sentido. E também falando das animações, olha o que acontece quando eu clico aqui no campo de entrada da nota. Eu vou clicar aqui, olha o que acontece. Viu só? Ele expandiu. É como se ele estivesse convidando assim, pode preencher aqui a tua tarefa, né? A tua próxima tarefa. Então, a gente pode escrever aqui, né? Por exemplo, vamos colocar assim, tomar 1 litro de água. Então, tomar 1 litro de água. Só um exemplo, né? Pode ser qualquer outra coisa. 1 copo de água. E aí, eu clico em adicionar nota. E pronto, a gente vê que a nota foi aqui para o lado, ela apareceu aqui do lado. Aquela mensagem ali, né? Você não tem anotações, ela sumiu. E olha que também interessante, tem um detalhe que eu coloquei aqui, que é bem simplesinho mesmo. É só um detalhe. Quando eu clico aqui no botão de adicionar nota, a caixa de texto ali, onde eu coloquei a tarefa, ela naturalmente perde o foco. Ela sai o foco dela. Mas lá no código, lá dentro, eu coloquei uma linha que quando eu clicasse ali no botão, ele coloca o foco de novo para a caixa de texto. Como que incentivando a pessoa a colocar outra coisa, né? E além disso, o que acontece será se eu quiser editar, se eu quiser mudar essa minha anotação para outra coisa ou corrigir algum erro de digitação, por exemplo? Bom, é simples. Eu vou lá clicar na minha anotação, né? Então, eu vou clicar nela aqui e olha o que vai acontecer. Então, né, talvez o esperado fosse justamente eu editar ali nela, né? Mas aqui eu fiz uma coisa diferente. Quando a pessoa clica para editar, o lugar para fazer isso é no mesmo lugar onde ela criou aquela anotação. Então eu fiz mais esse detalhe. E perceba também que aqui embaixo, não tem um botão de OK, né? Tem só um botão de cancelar, porque eu não mudei nada na nota. Então, vamos dizer que eu vou trocar aqui, colocar 2 litros de água. Né? Só um exemplo. Tomar 2 litros de água. E aí a gente vê que mudou. Né? Aqui embaixo, esse botão apareceu. Esse botão aqui de concluir, né? De aceitar essa ideia, né? Se mudar para 1 litro, ele some, né? Porque ele faz uma comparação com a nota que está armazenada com a nota que eu estou fazendo aqui, com a informação que está na caixa de texto. Ele faz essa comparação.
Então vamos botar aqui 2 litros de água, ok, e pronto, já apareceu ali, né? Então a gente vê como é importante a gente pensar no look e feel dos nossos projetos. Não apenas em criar um botão e uma caixa de texto e ver onde que a gente vai colocar eles, mas pensar no pacote completo. Qual é a experiência? Qual é a sensação? Qual é a mensagem que eu estou trazendo para aquela pessoa que está acessando aquele aplicativo ou aquele site? Aqui eu usei apenas um exemplo, né, de como que eu apliquei esses conceitos, essas ideias aqui no meu projeto. Então, olha só, são detalhes simples? São, né, mas que fazem a diferença. Agora imagine isso, né, num projeto que você está fazendo. Como que você pode aplicar esses pontos, essas informações nos seus projetos? Mas o que você achou dessas dicas? Elas te ajudaram de alguma maneira? Conta aí pra gente nos comentários. Tá certo? Muito obrigado e até mais!